Para desfazer o sofisma do diabo, bastava que Adão, ou Eva, ou ambos, rejeitassem as pressuposições de Satanás e pressupossem a sua crença em cima daquilo que Deus disse, de maneira minuciosa, né? Ou seja, crer da maneira correta. É assim também que Deus nos salva, crendo na sua palavra, devido à nossa natureza caída, que herdamos dos nossos pais. Essa obra só pode ser feita e operada na nossa mente e coração, nossa vontade, pelo Espírito Santo, que nos dá a disposição, iluminação e conhecimento para que nós creamos na palavra de Deus. É por isso que o método pressuposicional difere do método tradicional e do método empírico evidencialista, pois ele se fundamenta apenas na revelação que é a palavra de Deus e no testemunho do Espírito Santo para que a pessoa saia de um abismo epistemológico, ético, metafísico, etc. Um abismo epistemológico no sentido em que ela não pode ter conhecimento ou justificar verdade absoluta sem a palavra de Deus. Abismo ético porque ela não pode justificar a moralidade sem a palavra de Deus. E abismo também vamos colocar soteriológico, né? Porque ela não pode salvar sem a palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus é a verdade. E a proposição inicial do pressuposicionalismo é a Bíblia é a palavra de Deus. E como uma pessoa crê na Bíblia? Pela operação interna do Espírito Santo, como diz a Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 1, parágrafo 5. Com o primeiro princípio estabelecido e regido pela palavra de Deus, então, nós formamos toda a nossa cosmovisão e formamos também, salvamos a nossa alma, soterologicamente, pela revelação, e também salvamos a nossa mente de um abismo epistemológico. E assim, né, também podemos responder às questões últimas da vida, como existe vida após a morte, qual o sentido da vida e qual o propósito, meu propósito no mundo. Essa última pergunta de por que eu vim ao mundo e quem eu sou tem a ver com autoconhecimento. E o homem, como medida de todas as coisas, como dizem os sofistas, ou como o diabo lá no Éden, que quis fazer com que o homem fosse independente epistemologicamente, eticamente de Deus. Então, com autoconhecimento é impossível, né? Porque o homem não pode definir a si mesmo quem ele é. Ele só tem conhecimento de si mesmo quando ele tem conhecimento de quem Deus é. É por isso que João Calvino muito bem afirma nas Institutas que o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos estão de tal forma jungidos ou misturados que nós não sabemos quando um começa e o outro termina. Isso acontece porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para o propósito que Deus nos criou, ou seja, nossa vida, nossa existência, nosso pensamento e tudo em nós só tem sentido à luz da palavra de Deus e à luz da revelação divina e da vida de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a estrutura mental dele, ela foi feita para raciocinar de maneira lógica, em cima de um primeiro princípio. Ou seja, nós podemos dizer que a lógica, ela pede um primeiro princípio pelo qual o homem raciocine em cima dele. Porque o homem não pode criar proposições sozinho, como ele não pode aprender as coisas por si mesmo. Aí vem o ocasionalismo, que o mestre interior ensina a ele. E também vem o princípio da revelação, que Deus se revela ao homem. Sendo assim, a lógica nos pede um princípio absoluto de fonte de conhecimento, em cima do qual nós podemos formular as nossas pressuposições, para que nós desenvolvamos, né, conhecimento, né? Não no sentido que nós vamos criar coisas, né, que já não existem na mente de Deus, mas vamos raciocinar em cima desse conhecimento pré-estabelecido por Deus. Para finalizar, todo o sistema de uma pessoa colocado ou na sua razão pura, ou seja, no racionalismo puro e suas próprias ideias, ou em cima da
do empirismo ou em cima de qualquer raciocínio que ele faça em cima de alguma coisa, porque o empirismo não é nada mais do que o homem raciocinando em cima dos sentidos. E o racionalismo não é nada do que o homem raciocinando em cima das leis universais. Então, a salvação e o conhecimento não podem vir de nenhum dos dois lados, não por causa da falha dos universais, ou seja, da lógica, mas porque existe uma falha no ética do homem que arbitrariamente escolhe pressupor a sua crença em cima de algum princípio, ao invés de ouvir a voz de Deus.